Olá, professores e professoras. Meu nome é Aline. Estou como PEC na Diretoria de Ensino Sul 1 e sou responsável pela plataforma Matific dos anos iniciais aqui na Diretoria de Ensino. Hoje eu venho aqui para passar para vocês as atualizações para o terceiro bimestre que ocorreram na plataforma e sanar algumas dúvidas, tá bom? Então, quais são os objetivos desse encontro hoje? Retomar algumas informações importantes sobre a plataforma, abordar as principais mudanças ocorridas na experiência Matific, contextualizar o uso das novas funcionalidades para os docentes e estudantes e aprofundar as possibilidades de personalização do uso da plataforma. Então, só relembrando, né? A Matific, ela não é um momento de jogo, não é um momento de avaliação ou aquele momento de lazer para o estudante. A Matific, ela é uma aula regular que está alinhada ao currículo paulista e à sequência didática do material digital. Então, as aulas Matific, ela tem uma programação semanal e visa sempre o quê? Apoiar o desenvolvimento dos conteúdos e habilidades aprendidas durante a semana. A função do docente é mediar o uso da plataforma em sala de aula. Então, só retomando, tá, gente? É uma aula regular dentro da nossa grade, das 8 aulas de matemática que você tem na semana, uma delas é destinada à plataforma. E qual que é o objetivo? É sempre desenvolver dentro da plataforma algum jogo ou alguma habilidade que já foi trabalhada, o conteúdo que foi trabalhado dentro da sala de aula. Então, não adianta eu trabalhar na minha sala de aula, por exemplo, fração e querer trabalhar sólidos geométricos na plataforma. O estudante não vai conseguir resolver isso, tá? O conteúdo que está dentro da plataforma, ele precisa casar com o conteúdo de sala de aula. E dentro desse processo, o professor fazer a mediação dessa aula. Então, espelha lá na TV a atividade, coloca, faz junto com os estudantes, né? Coloca a atividade lá espelhada e faz junto. Alguns professores falam assim, mas Aline, a atividade que aparece para o João é diferente que está aparecendo para o Nicolas. Ok? O número é diferente, porém o contexto da atividade é o mesmo. O que acontece? Às vezes eu estou fazendo uma atividade de subtração. Para o João aparece 20 menos 7. E para o Nicolas aparece 44 menos 32. A condição, a habilidade que ele vai usar e o conteúdo que está sendo desenvolvido é o mesmo. O que muda são só as numerações. Por isso que é importante o professor explicar como tem que ser realizada a atividade e no decorrer da aula ele fazendo essa mediação com os estudantes que estão com maior dificuldade, tá? Então a função do docente é mediar o uso da plataforma, não é abrir a plataforma e deixar o estudante fazer sozinho, tá bom? E por que que tiveram mudanças agora no terceiro bimestre? A gente já vem usando a plataforma desde o ano passado, no início do ano a gente teve formação, por que que resolveram mudar agora? Então, por meio do processo de escuta dos próprios professores, né, devido às funcionalidades que foram disponibilizadas, a gente foi analisando algumas coisas que foram positivas e outras que não deram tão certo. Então, em conversa com a SEDUC, com a plataforma, foram feitas algumas melhorias, sempre repensando, né, nos comandos relacionados ao uso da Matific, com o compromisso sempre de melhorar a utilização da plataforma de acordo com as solicitações de vocês da rede, tá? Então, muitos professores pediram algumas mudanças e algumas delas foram atendidas. Eu vou apresentar aqui para vocês. Então, o que, que muda agora na plataforma para o terceiro bimestre? Então, as atividades do terceiro bimestre, elas não serão mais postadas na Ilha da Aventura. Foi uma queixa muito grande, né, dos docentes, que as atividades estavam na Ilha da Aventura, um aluno estava numa
numeração, o outro estava em outro, os cadeados ficavam fechados, o professor perdia um pouco esse controle de qual seria a atividade a ser realizada na aula, né? As atividades do escopo sequência, elas estão alinhadas ao material digital e agora vão ficar disponível onde? Na ilha do trabalho atribuído. Então, todas as atividades do primeiro e do segundo semestre, do primeiro e do segundo bimestre, vão sumir? Não. Elas continuam lá para consulta, para revisitação do estudante. Porém, a partir de agora, toda a sequência do material digital vai ser publicada na ilha de trabalho atribuído, tá? Mas, Aline, a gente já estava atribuindo as atividades, porque essa mudança? Para facilitar o trabalho de vocês, gente. Vocês precisavam olhar o material permanente, ver qual era a atividade, fazer a pesquisa na plataforma e atribuir. Agora, a Seduc já fez essa curadoria e já deixou tudo atribuído para vocês, tá bom? Como que vai aparecer isso dentro da plataforma? Quando o estudante ele abre a plataforma, ele vai aparecer aqui a Ilha da Aventura, a Arena, a zona de treinamento, como sempre apareceu, isso não muda, tá? E trabalho atribuído. Ah, eu entrei na minha sala, já tem 24 atividades. Tem. São todas as atividades que estão programadas para esse bimestre. Quando acaba o bimestre? Dia 6 de outubro. Ah, Aline, não deu tempo de completar. Como que vai ficar? As atividades vão ficar abertas lá na ilha e o estudante vai realizando elas conforme a orientação do docente. Lembra lá que eu falei no início? É uma aula, o professor precisa mediar. Qual a diferença da aula Matific para a aula regular? Na aula regular, com o livro, o professor dá o exercício, o estudante realiza no livro ou no caderno. Na aula Matific, o professor explica o conceito, aprofunda o que está sendo trabalhado junto com o material digital e faz a atividade dentro da plataforma, tá? Quando a gente entra na ilha, quando o estudante entra, vai aparecer essa visão, o professor vai pedir para ele entrar na ilha de trabalho atribuído. Ao entrar na ilha de trabalho atribuído, todas as atividades do escopo sequências que estão alinhados ao material digital vão estar atribuídas na casa material digital, o que facilita o planejamento da aula e a utilização da plataforma. Afinal, vocês não vão precisar mais ficar lá procurando no material e atribuindo. Caso o docente queira atribuir uma atividade diferente, a mesma será atribuída na casinha lição de classe. Ah, Aline, então você está dizendo para mim que agora eu não posso mais atribuir atividade, que eu tenho que usar só o material digital. Não. A flexibilidade na plataforma, ela continua, tá, gente? Então, assim, eu olhei o material digital. Da mesma maneira que eu fazia análise do material permanente e detectava alguma atividade que eu achava muito complexa para minha turma, eu atribuía uma outra atividade, até porque em alguns casos, algumas salas, alguns estudantes não conseguem acompanhar, né, a atividade proposta. Eu ainda tenho essa flexibilidade de poder atribuir. Posso fugir do material digital? Não, gente, não é o ideal, tá? Muitos perguntaram assim para mim, então agora é obrigatório só usar o material digital e eu não vou poder fazer mais nada. Também não é assim, tá? O material digital, ele passou por uma curadoria, está todo alinhado com o currículo, tá? Então, todas as atividades que estão postas lá, elas estão alinhadas ao currículo para facilitar. Viu que está muito difícil, eu posso atribuir uma outra atividade? Posso. Vai contar para o BI? Vai. Então, agora a gente precisa parar de se preocupar tanto com essa meta e a gente precisa começar a qualificar as nossas aulas, né? Todas as escolas, a maioria já estão atingindo as metas, exceto uma turma ou outra por algum problema na semana, ou licença do professor, ou algum problema com a internet, a gente vem monitorando, tá?
essas turmas semana a semana que não conseguem atingir o índice. Mas assim, a gente acho que já passou desse processo da utilização da plataforma, dos problemas técnicos, e agora a gente está no momento de qualificação da nossa aula. Então, o que é ideal? O professor fazer o estudo desse material e qualificar o que está sendo trabalhado dentro da sala de aula. Se eu estou fazendo as aulas bonitinha do material digital, seguindo a sequência do currículo, por que que eu não vou seguir a sequência de atividades da Matific, se o conteúdo que está lá dentro casa com o material? Como eu expliquei, exceto uma atividade ou outra que alguns professores relataram que não bate, mas por quê? A Matific, ela não é exclusiva da rede, tá? É uma plataforma que está em mais de 60 países. Então, dentro do nosso material, eles cuidadosamente fizeram uma curadoria das atividades que conversam com o conteúdo que está sendo trabalhado naquela semana, tá bom? Então, aqui referente às casinhas. O que muda? Não estão mais na Ilha da Aventura todas as atividades na ilha de trabalho atribuído dentro do material digital. Alguns professores relataram: na minha sala não aparece lição de classe e lição de casa. Não vai aparecer mesmo, se você não atribuir atividade. A partir do momento que você atribui a atividade, ele vai aparecer lição de classe e lição de casa, tá? Posso mandar lição de casa? Fica a critério do professor. Só que a gente orienta a não pôr para casa. Por quê? Nem todos os estudantes terão a mesma oportunidade de realizar essas atividades. Então, vai da realidade de cada turma, tá? Mas a gente sabe que sempre tem aquele estudante que vai ser prejudicado porque ele não tem equipamento em casa ou tem que dividir o celular com a mãe, com o irmão, com o tio, tá? Então, o que que a gente orienta? Todas as atividades dentro da sala de aula. Ah, mas o João quer fazer atividade em casa. Manda ele para a arena, tá bom? Então, como eu falei, né, como solicitado no primeiro semestre, as atividades estão disponíveis na trilha, não havendo mais a necessidade de desbloquear os cadeados. Todas as atividades, elas já vêm desbloqueadas. Todos os estudantes começam a atividade no mesmo ponto, não tendo mais aquela divergência, diferença de numeração na trilha, tá bom? Os cards das atividades também estão visíveis, o que facilita a localização delas para realização. E na ilha de trabalho atribuído material digital, o prazo para a realização das atividades é até o final do bimestre. Todas as atividades ficam abertas até o final do bimestre, ok? Quando chegar no dia 6/10, que finalizar o bimestre, a SEDUC disponibiliza a trilha do quarto bimestre. Então, como que vai aparecer para vocês? Ao entrar na ilha, vai aparecer para vocês o avatar do estudante e as atividades a serem realizadas durante aquela semana, durante aquele bimestre, tá? Faz o planejamento e organiza a sua aula, orienta o seu estudante a entrar na atividade que é proposta daquela semana. Não adianta aqui no caso eu estar trabalhando sólidos geométricos na minha sala e deixar ele fazer uma atividade de fração, tá? Ele vai ter dificuldade, ele não vai conseguir realizar. Então, espelha a tela na TV e direciona que atividade que o estudante tem que fazer, ok? Outra dúvida que tem surgido muito. Aline, quantas estrelas precisam ter para concluir a atividade? Quando o estudante entra na atividade, aparece as estrelas quando ele realiza todas as questões. Então, cada card desse tem média de 4 a 5 questões a serem realizadas. O que significam as estrelas?
se o estudante acertou tudo sem nenhum erro ou se ele teve alguma dificuldade, tá? Então, aqui na nossa trilha, por exemplo, essa atividade 1 aqui, ela foi concluída com êxito, o estudante não obteve nenhum erro, ganhou todas as estrelas. Na segunda atividade, todas as estrelas estão apagadas. O que significa isso? Que o estudante abriu a atividade, porém ele não concluiu. Ele abriu, fechou e não terminou. Essa atividade conta como concluída? Não, não conta como concluída. Ela conta como iniciada e não como concluída. E o último exemplo que a gente tem aqui é um card com 5 estrelas e só uma está acesa. Essa atividade está concluída? Sim, ela está concluída. Eu tenho que ter ao mínimo uma estrela acesa para ela estar como concluída. Se tiver apagada, foi iniciada e o estudante não terminou de realizar as tarefas dessa atividade, tá? Então, aqui no caso, se a gente fosse contabilizar para o BI, eu teria 3 atividades iniciadas e só 2 concluídas. E é uma coisa que está acontecendo muito quando a gente faz o monitoramento. O número de atividades iniciadas está quase o dobro, né? Elas estão quase o dobro do número de atividades concluídas. Então, direciona o seu estudante. Abriu o card, finaliza a atividade. Não deixa eles ficarem pulando na trilha, porque senão vocês vão ter o mesmo problema que a gente teve na Ilha da Aventura. Agora está todo mundo no mesmo ponto. Se eu não direcionar e deixar o estudante solto, eles se empolgam e vão embora. O que a gente orienta? Terminei as minhas 2 atividades na ilha de trabalho atribuído. Meu estudante quer continuar fazendo algum jogo, ainda tenho bastante tempo da minha aula. Pede para ele fazer atividade na zona de treinamento ou na arena. Não deixa ele ficar avançando na trilha de trabalho atribuído, senão vai dar divergência com o conteúdo que você está trabalhando em sala de aula, tá? Então, vamos lá. E como que eu visualizo as atividades para o terceiro bimestre? Quando eu clico lá no visualização do aluno, para mim não aparece. Não vai aparecer, gente. Para o professor, ele vai aparecer no trabalho atribuído, você vai ter que acessar o menu Atividades e vai clicar em Gerenciar atividades. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Então, como que o professor ele vai visualizar essas atividades? Antes vocês vinham aqui em visualização do aluno, né? E abrir a ilha. Agora vocês vão vir aqui, ó, atividades, gerenciar atividades. E todas as atividades elas estão postas aqui. No caso aqui eu tenho o segundo ano, né? Eu tenho 20 atividades do trabalho principal. O que é o trabalho principal? É o material digital. É o principal trabalho que a gente precisa realizar dentro da plataforma. Aí eu vou repetir de novo. As atividades estão postas. Se você perceber que está muito difícil, você pode atribuir uma outra. E ela vai para onde? Para a lição de classe. A flexibilidade da plataforma continua, porém eu não posso fugir da atividade do currículo, tá bom? Olha a habilidade da atividade e procura uma outra com a mesma habilidade, tá? Então, vocês conseguem visualizar aqui e quando a gente clica no jogo, ele aparece para vocês qual é a habilidade, quantas questões tem essa atividade e o esforço de tempo estimado em média para realização. Ah, mas eu quero ver como que é o jogo. Você clica aqui no play e o jogo vai abrir como ele abriria para o estudante, tá? Então, quantos cubos você vê? Retoma lá na sua aula. Gente, quem lembra? O que é um cubo mesmo? Desenha na lousa o cubo. Então, agora conta aí na sua tela. Quantos cubos aparecem para vocês? O estudante conta e coloca.
Resolveu a questão, você pode resolver a questão, ó, igual os estudantes, tá? Ele começa a brilhar aqui os cubos. Então, cilindro. Quem lembra lá da aula que a professora deu? O que é um cilindro? Vamos contar aqui quantos cilindros tem nessa imagem. Então, conta, coloca a resposta. Ele vai dar aqui, né? Ah, não consigo contar. Se você clica em cima, ó, ele brilha. Você vai contando e realizando a atividade junto com o estudante, ok? Então, é nessa parte que o professor consegue ver quais são as atividades que estão atribuídas. E já aparece aqui, ó, qual o prazo para realização? Até 6 de outubro, domingo. De qual atividade? De todas as atividades propostas para o terceiro bimestre, tá bom? Então, vamos lá. Nessa função, vocês têm a visibilidade de todas as atividades atribuídas e, ao clicar, é possível jogar previamente ou, se preferir, você pode utilizar o recurso jogar com a classe. Quando eu ponho jogar com a classe, ele gera como se fosse uma competição para os estudantes jogarem ali juntos, tá? Aqui, como eu mostrei, né, gerenciar atividades. Clico aqui nas 24 atividades propostas para o bimestre. Aparece a lista. Aqui no caso é de um quarto ano, tá? Vai aparecer todas as atividades que estão propostas. Lembrando que no escopo nós temos a cada 6 aulas do material digital, uma aula da Matific, tá? Então, o conteúdo da sala de aula precisa bater com o conteúdo da Matific, ok? Então, planeja lá a sua aula direitinho e casa a atividade aqui junto com o conteúdo de sala. Então, e para auxiliar os coordenadores e os docentes quanto à utilização, eu vou deixar disponível para vocês aqui um link com material interativo, com algumas orientações adicionais, dúvidas, vídeos de utilização, tá bom? E pensando nisso, muitos perguntam assim para mim, qual é a função do Proatec dentro das plataformas, no caso dos anos iniciais, tá? Então, para a gente conseguir sanar essas dúvidas, porque alguns falam, o Proatec ajuda a fazer atividade. Não, o Proatec só loga, ele ajuda o docente, então a gente vai sanar essas dúvidas, tá? Quais são as atribuições do Proatec, segundo a resolução 15 de 29 de fevereiro de 2024, tá? O Proatec, ele vai, quais são as atribuições no artigo 2º, né, do professor que atuará como projeto de apoio à tecnologia. Então, a primeira função é apoiar todos os docentes e os profissionais da unidade escolar a quê? Baixar, fazer login e navegar nos aplicativos do centro de mídias. Então, essa é uma das suas funções. Orientar todos os estudantes e profissionais quanto ao quê? Ao manuseio dos equipamentos, notebooks, tablets, televisores, webcams. Então, o professor ou o estudante teve alguma dificuldade no manuseio do equipamento, ou para baixar, fazer o login, navegar, o Proatec vai estar ali como um auxílio, ok? Apoiar a gestão na pesquisa, escolha e compra de equipamentos e recursos digitais para a unidade escolar, dar suporte para toda a equipe escolar navegar e utilizar o diário de classe e as plataformas, então ele dá um suporte. O professor está com dúvida, a gestão está com dúvida, o estudante está com dificuldade, ele dá um suporte ali para a equipe, tá bom? Deu algum problema no login, o site não está abrindo, então auxilia lá a equipe escolar nesse sentido. Formar estudantes protagonistas, né? Para quê? Para apoiar os demais alunos no manuseio do CMSP. Então, toda turma a gente sabe que tem aquele aluno que ele é mais esperto. Então, o Proatec pode formar esse estudante protagonista e na hora da aula da Matífica ou do elefante letrado, por exemplo, ele pode auxiliar o Proatec ali
no manuseio e no login desses demais alunos, caso algum colega tenha dificuldade, tá? Então, ele pode formar esse estudante nesse sentido, para apoiar os alunos no manuseio dessa ferramenta. Na hora de logar, ligar equipamento, eu sei, eu vou ajudar o meu colega, o que facilita também um pouquinho o trabalho de vocês. Apoiar todos os estudantes e profissionais da unidade escolar a navegar de forma adequada. Então, por exemplo, está com alguma dificuldade, onde que eu clico? Qual que é o site? Deu problema, preciso entrar numa guia anônima. Então, ajuda lá a apoiar e navegar de forma adequada dentro da sede. Identificar as necessidades de manutenção desses equipamentos. Então, deu problema no equipamento, não está carregando, está com problema de formatação. Então, o Proatec ele vai fazer o quê? Ele vai identificar essas necessidades de manutenção e vai encaminhar para a direção, para a unidade escolar ou a APM fazer os devidos procedimentos para o conserto desse equipamento, se vai acionar garantia, se vai usar recurso próprio, se vai pegar o dinheiro do PDDE paulista para poder fazer a manutenção, aqui no caso é o PDDE paulista, se vai usar recurso próprio da unidade escolar, se precisa do auxílio do NIT em alguma configuração, alguma atualização de sistema. Então, o Proatec também identifica essas necessidades de manutenção dos equipamentos, tá? E, como a última função aqui, é informar, identificar e acompanhar os equipamentos eletrônicos quando forem direcionados para o NIT. Então, o Proatec, ele informa a direção, não tendo como resolver ou está com alguma dúvida, informa ao NIT, tá? E se precisar trazer o equipamento até aqui a diretoria, é o Proatec que acompanha esses equipamentos, tá bom? Então, ele traz aqui até a diretoria, até o NIT, com o aval da direção, faz o acompanhamento desses equipamentos para avaliação ou para alguma manutenção necessária, tá? Por que a gente está repetindo essa questão do Proatec, tá? Porque a função dele são essas que estão postas. Quem que vai planejar a aula? Quem que vai direcionar a aula das plataformas? Quem que vai auxiliar os estudantes nessa questão de dificuldades pedagógicas? Ou até mesmo o próprio professor. Tenho dificuldade de atribuir uma atividade, tenho problema com uma atividade aqui que eu não estou compreendendo, os estudantes estão com muita dificuldade. É o coordenador pedagógico, tá bom? Inclusive, a gente até fala para, em algumas aulas, orienta o coordenador entrar nessas aulas dos professores que estão com alguma dúvida, ainda tem alguma dificuldade em relação à plataforma, e fazer esse apoio presencial junto ao professor e auxiliá-lo lá durante a realização dessa plataforma, tá? Então, o Proatec, ele é mais um apoio para questão de login, de equipamentos e de acesso. Quem media e orienta o pedagógico é sempre o docente, com o apoio da coordenação, tá bom? E o que não pode faltar, né, para que dê certo? Porque quando a gente fala nessa questão de plataforma, de aprendizado, a gente tem sempre que pensar no nosso, na pessoa que vai ser afetada lá no final, que é sempre o nosso estudante, a aprendizagem que eu estou levando para ele, tá? Então, o que não pode faltar para que a plataforma ela tenha um êxito e as atividades também a gente minimize esses problemas que nós tivemos no primeiro semestre, de atividades desencontradas, de cadeado que não abre. Então, vamos lá. Primeira coisa, o professor ele precisa estudar o material digital. Eu não tenho como ir para uma plataforma sem ter dado aquele conteúdo, tá?
Eu preciso planejar a minha aula. Olha com antecedência qual é o jogo daquela semana. O jogo está muito complexo, atribui um jogo com uma atividade que seja da mesma habilidade, tá? Organiza a sua rotina, gente. Organiza lá, já anota qual é o jogo, qual atividade você vai espelhar na lousa. Orienta o estudante dentro da sala de aula e sana as dúvidas dele. Sempre todos os estudantes na mesma atividade. Não vai para a aula Matific deixando como um momento de lazer ou aquele momento de prova. Ah, vamos ver se eles aprenderam conteúdo. Esse não é o objetivo. O objetivo é uma aula mediada pelo professor. Então, estudem o material, planejem a sua aula e organizem a sua rotina. Aula regular vai usar a ilha de trabalho atribuído, o material digital ou, em casos específicos, a atividade que o professor atribuiu de lição de classe. Para recomposição ou aprofundamento de aprendizagens, né? Que eu também posso usar a plataforma. Eu vou montar o grupo dos estudantes que estão com dificuldade e vou atribuir onde? Ou manda eles para a zona de treinamento e coloca um nível mais fácil daquele conteúdo, ou atribui uma atividade de lição de classe. Então, caso o docente atribua alguma atividade, se vocês não atribuírem nenhuma atividade, só vai aparecer as do material digital mesmo, tá bom? Concluam no mínimo 2 atividades na semana, com pelo menos uma estrela acesa. Não adianta eu ficar pulando e não concluir, tá? E uma meta que nós temos agora para o segundo semestre, começando desde agora do início do terceiro bimestre, são todas as turmas da unidade escolar com os seus índices verdes, com as 2 atividades semanais concluídas, porque às vezes a gente analisa o resultado da escola, a escola está com um índice bacana, mas algumas turmas ainda não conseguiram atingir essas metas, tá? E para isso a gente está em ações junto com a coordenação e a direção, para poder dar um auxílio também para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, procure o coordenador de vocês, tá? Peça sempre o apoio do seu coordenador. Ele está sempre em contato conosco, tirando as dúvidas, tendo as formações, as reuniões que nós temos. A gente está sempre esclarecendo com eles quais são as dúvidas, quais são as mudanças. Procure o seu coordenador para esse apoio, tá? Ou o suporte do núcleo pedagógico em casos específicos, tá bom? A gente também tem lá o grupo do WhatsApp com alguns professores multiplicadores que vieram nas formações. Alguns entraram, outros professores também resolveram entrar. Então, a gente também tem o grupo de tirar dúvidas. Só que sempre tire a dúvida primeiro com o seu coordenador, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos vocês. Espero ter esclarecido todas as dúvidas. Vou deixar aqui embaixo no link um material de FAQ, né, de perguntas frequentes, caso vocês ainda tenham alguma dúvida. Também dá para dar uma pesquisada nesse material. Tá bom, gente? Bom trabalho a todos. Espero ter esclarecido as dúvidas. E qualquer problema, procurem o seu coordenador ou o suporte aqui do núcleo pedagógico. Muito obrigada.